Olá pessoal, aqui é a professora Edivânia da disciplina de Lógica para Computação e hoje eu preparei para trabalhar com vocês alguns exercícios da unidade 3 e 4 do nosso livro e também mais uma atividade que seria da unidade 5 lá no final, tá bom? Então basicamente o que a gente vai trabalhar? Alguns conceitos de relação, de funções e no final eu faço uma atividade a respeito de autômato para esclarecer as possíveis dúvidas. Então iniciando com a unidade 3, o conceito de relações. Dados os conjuntos A e B, eu peço para determinar os pares da relação R definida por essa lei. Vejam bem, nós temos os pares o conjunto dos elementos de A e B, formados por números naturais, e eu quero determinar os pares ordenados da relação R, que é dado por essa regra aqui, olha, por essa propriedade. Que leitura que a gente tem que fazer disso daqui? Quem são os elementos da relação R? São apenas os pares ordenados x, y de A cartesiano B. Vejam, a primeira coordenada é de A e a segunda coordenada é um elemento de B. Tal que, essa barrinha aqui, a leitura que a gente faz é tal que y é igual a x mais 1. Ou seja, a segunda coordenada tem que ser igual à primeira coordenada mais uma unidade. Só entra na relação R os pares ordenados que satisfazem isso daqui. Como que a gente vai achar? Vocês podem fazer de maneira mais direta. Eu vou explicar aqui bem detalhadamente uma maneira mais um pouquinho demorada, né, de como determinar os pares, mas para que vocês entendam. Entendido qual seria o processo, vocês podem fazer as contas direto, tá? Então, eu vou determinar os pares dessa relação escrevendo os que satisfazem essa propriedade aqui. Vejam, lembrando, x é um elemento do primeiro conjunto A e y é um elemento do segundo conjunto B, tá bem? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso somar os elementos do conjunto A, que são os x, com 1. Essa é a regra. Se der um resultado lá no conjunto B, esse par vai pertencer à relação. Então, eu vou passar um por um os elementos de A. Vamos pegar primeiro o x igual a 0. Se o x é 0, o que eu vou fazer? Eu vou fazer x mais 1, ou seja, 0 mais 1. E o resultado é 1. Aí, olha lá no conjunto B, que está aqui. No conjunto B, tem o número 1? Tem, olha aqui. Significa que o par 0, 1 pertence à relação R, porque a segunda coordenada é a primeira mais 1. Vamos para o outro número. Qual é o próximo número de A? Número 2. O que a regra manda fazer? 2 mais 1. 2 mais 1, 3. 3 pertence ao conjunto B? Pertence, olha, está aqui. Então, o par 2 para x, 3 para y está na relação R. Próximo elemento, ó, já fizemos com 0 e com 2. Próximo elemento de A é o 4. 4 mais 1, 5. 5 pertence ao conjunto B? Pertence, olha ele aqui. Quer dizer que o número 4 de A se relaciona com o número 5 de B. E nós temos o par 4, 5. Próximo elemento, já foi até o 4, né, de A. Próximo elemento de A é o 6. 6 mais 1, 7. 7 pertence ao conjunto B? Não. Olha aqui, 7 não pertence a B. Então, eu não posso colocar o par 6, 7, porque o 7 não está aqui. Esse é um par que não pertence à relação R. Eu não vou colocar, não vou escrever. Próximo número de A é o número 8. Então, vou fazer 8 mais 1, 9. O número 9 está no conjunto B? Sim, olha o 9 aqui. Então, a gente relaciona o número 8 de A com o número 9 de B e nós temos esse par ordenado. Dessa maneira, olha, eu construí todos os pares da relação R, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 8, 9. Então, aqui estão os elementos da relação R, tá bem? Vejam que quando eu escrevo entre parênteses, assim, olha, coloco um número x, vírgula, outro número y, nós estamos escrevendo um par ordenado. Então, a ordem importa. Tem que ser 0, 1. Não posso inverter. Tem que ser 2 primeiro e 3 depois. É 2 de x e 3 de y. Então, essa ordem aqui importa. Agora, não teria importância em trocar a ordem dos pares aqui dentro. Por exemplo, se eu colocasse assim, ó, o par primeiro, 2, 3,
depois eu colocasse o 8, 9 aqui, depois eu colocasse o 0, 1, 0, 1 e depois eu colocasse o 4, 5. Ficaria certo? Ficaria. Vejam que os pares ordenados são os mesmos, tá bem? Eu não mudei os pares ordenados. Ó, tá 2, 3, 0, 1 tá aqui, 8, 9 tá aqui, 4, 5 tá aqui. Eu só troquei a ordem, o lugar dos pares, mas eu não inverti as coordenadas. Então, a relação R escrita desse jeito ou desse jeito aqui é a mesma, tá bem? Como é que vocês poderiam fazer direto isso daqui? Que eu falei, ó, escreva os pares ordenados e eu fiz as continhas um por um, né, para poder identificar. E eu falei que se vocês quisessem, não precisariam fazer essas contas aqui, vocês poderiam fazer direto o processo. A ideia seria a seguinte: a relação R fala, a segunda coordenada tem que ser a primeira mais 1. Então, comecem a somar 1 nos elementos de A e vejam se está em B. 0 mais 1, 1. Então, liga com esse aqui, ó, 0, 1. 2 mais 1, 3. Olha lá, vai ser o 2, 3. 4 mais 1, 5. Vai ser o par 4, 5. 6 mais 1, 7. Não tem. 8 mais 1, 9. Então, fica o par 8, 9. E a gente teria já direto essa construção da relação R, tá bom? Então, vocês fazerem as contas para determinar os pares, ou já pensar automático aqui, né? E escrever os pares da relação R, tá valendo, tá bom? Letra B. Para essa mesma relação, eu quero apresentar a matriz. Como que a gente apresenta a matriz de uma relação R? Vamos relembrar. Nós podemos descrever os elementos assim, olha, em linhas e colunas. Nas linhas da matriz R vão sempre os elementos do conjunto de partida ou do conjunto A, e nas colunas aqui da matriz R, de R, né, vão sempre os elementos do conjunto de chegada ou do conjunto B. Então, vejam quem eram os elementos de A e quem eram os elementos de B. No conjunto A tem 0, 2, 4, 6, 8. Então, eu coloquei, olha, 0, 2, 4, 6, 8. No conjunto B tem 1, 3, 5 e 9. Vejam, eu coloquei daí nas colunas 1, 3, 5 e 9. Como que eu vou determinar agora nessa matriz como que ela vai ser montada em cada célula? Lembrem-se que se os elementos se relacionam, na célula a gente vai colocar número 1, que é verdadeiro. Se os elementos não se relacionam, nós vamos colocar 0. Então, vamos analisar os pares que nós temos aqui para a relação R. 1 de linha, 0 coluna. Então, ó, linha 0, coluna 1, os elementos se relacionam. Então, marquei aqui número 1. 2, 3, linha 2, coluna 3, os elementos se relacionam. Número 1. Linha 4, coluna 5, tem que ser nessa ordem, ó, X e Y, né? Linha 4, coluna 5, daqui, número 1. E linha do número 8, coluna do número 9. 8 e 9, nós temos um par ordenado, então associei número 1. Os únicos pares que nós temos são esses, olha, 1, 2, 3, 4 pares. Então, 4 números 1s e o resto nós vamos completar com 0. Então, completando com 0, nós podemos dizer que essa é a matriz da relação que eu estou chamando de R, tá bom? Posso representar a matriz desse jeito, ou nós poderíamos representar ela sem colocar os elementos, né, das linhas e das colunas, por essa outra maneira aqui também. Mas aí eu teria que lembrar, olha, nessa segunda forma, que os elementos que aparecem aqui nas linhas são 0, 2, 4, 6 e 8, ó, 0, 2, 4, 6, 8, e nas colunas 1, 3, 5, 9. Coluna do 1, do 3, do 5 e do 9. A representação é a mesma, tá bem? Esse MR quer dizer matriz da relação R. Então, apresentar a matriz dessa forma ou dessa forma é equivalente. Vocês podem escolher qualquer uma das duas maneiras de apresentar a matriz da relação. Bem? Mais uma atividade sobre essa relação, esse mesmo exercício, né, para a mesma relação R. Eu quero determinar os pares da relação dual ou relação inversa. O que é a dual ou inversa de R? É a matriz que nós chamamos de R elevado a menos 1.
Essa notação -1 aqui quer dizer inversa ou dual da matriz R. A matriz R nós não determinamos que era dada por esses pares? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. O que vai ser a inversa? A inversa, aí sim, troca as coordenadas dos pares. Então, se está 0, 1, vai ficar 1, 0. Vejam que é um par diferente, tá bem? E se é 2, 3, vai ficar, eu troco de lugar, ó, 2 com 3. Então, vai ficar 3, 2. Se é 4, 5, vai ficar 5, 4. E se é 8, 9, vai ficar 9, 8. Então, os pares da relação inversa, olha lá, 1, 0, 3, 2, 5, 4 e 9, 8. Troquei as coordenadas de ordem, de lugar, tá bem? O que era x foi para o lugar de y, o que era y foi para o lugar de x. Essa é a ideia da inversa. O que a cada x a gente associava com o y. A inversa pega o y e associa com o x. Por isso que a notação aqui, -1, é como se ela fizesse a volta para esses pares ordenados. Entendida essa atividade, vamos ver mais um a respeito de relação. O exercício 2 propõe o seguinte: considere a seguinte relação de ordem sobre o conjunto A. Ordem, está falando que a relação é uma relação de ordem sobre esse conjunto A aqui. E aqui são informados os pares da relação R. Antes, vamos relembrar o que significa uma relação de ordem. Se a relação é de ordem, ela satisfaz três propriedades. Ela satisfaz a propriedade reflexiva, ela satisfaz a propriedade antissimétrica e satisfaz a propriedade transitiva, tá bem? Relação de ordem, toda relação de ordem precisa satisfazer essas três propriedades para ser uma relação de ordem. Então, se essa relação R já está afirmando que é de ordem, ela satisfaz essas propriedades. O que significa a relação ser reflexiva? Todo elemento do conjunto A tem que estar relacionado com ele mesmo. Então, na descrição aqui do R, vai ter que aparecer 0, 0, 1, 1, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Vamos ver? Olha aqui, ó, 5, 5, 1, 1, 3, 3, 0, 0, 4, 4. Precisa aparecer, porque a relação é reflexiva. E aí tem mais alguns pares aqui que são dados. Essa relação a gente não está construindo, não tem uma regra. A relação R aqui foi dada, é diferente do exercício 1, tá bem? Ela já está informando, os pares são esses. Então, já valem essas propriedades, reflexiva, antissimétrica e transitiva. Aí, o exercício pergunta, qual dos diagramas de Hasse a seguir representa a relação R? Como a relação R é uma relação de ordem, nós podemos representá-la por um grafo. Toda relação pode ser representada por um grafo, desde que o conjunto A seja finito, né? Ou por um diagrama de Hasse. A vantagem do diagrama de Hasse é que, considerando essas três propriedades, o diagrama fica mais limpo. Então, lembrando como que constrói o diagrama de Hasse, a leitura é feita sempre de baixo para cima. Os nós que vão ficar abaixo são sempre predecessores dos elementos de cima. Então, a leitura, por exemplo, se aqui eu tenho um elemento A, digamos, né? E aqui um elemento B, nessa ordem eu digo que A se relaciona com B. E se tivesse mais um segmento unindo com o ponto C aqui em cima, olha, o que nós podemos identificar por esse diagrama se eu souber que ele é um diagrama de Hasse? Quer dizer que essa relação seria de ordem. Então, a gente já tem que fazer a leitura, que todo elemento se relaciona com ele mesmo. A se relaciona com A, B com B e C com C. As propriedades, a propriedade que vale é a antissimétrica, quer dizer que não tem ida e volta, só tem ida, tá bem? Lembrando lá pela propriedade antissimétrica. Se o sentido é de baixo para cima, então eu só relaciono o elemento de baixo com o elemento de cima, a volta não vale, porque ela é antissimétrica. Então, nós temos que A se relaciona com B, B se relaciona com C, pelo sentido da flecha. Mas também vale a propriedade transitiva. Vejam que eu consigo um caminho, vamos pensar assim, né? O segmento saindo do nó A passa por B e vai até C. De A eu consigo chegar em C. Então, vale a propriedade transitiva. Então, isso daqui, ó, A se relaciona com B,
B se relaciona com C e A se relaciona com C também. E C relaciona-se somente com ele mesmo, porque ele está aqui no topo. Ele é um sucessor de B e de A. Então, os predecessores ficam sempre abaixo, o nó dos predecessores ficam sempre abaixo, ou o nó dos sucessores ficam sempre acima no diagrama de Hasse. Relembrada essa teoria, agora eu quero identificar qual diagrama apresenta os pares dessa relação R. Vamos olhar? Como que eu vou identificar? Gente, olhem para a relação R aqui. Nós temos que o 5 se relaciona com o 0, 5 se relaciona com 1, com o 3, com o 4 e com o 5. Com ele próprio. Sempre cada nó vai se relacionar com ele, cada número se relaciona com ele mesmo, né? Como o 5 se relaciona com o 0, com o 1, com o 3 e com o 4, o nó do número 5 vai ter que ficar abaixo do 1, do 3 e do 4. Vejam que aqui, vamos olhar pela letra A. O nó que está abaixo, que está como predecessor de todos, é o 0. Se eu fosse considerar esse diagrama de Hasse, ele está falando assim, o 0 se relaciona com o 4, o 0 se relaciona com o 3, e a gente tem isso daqui, ó, 0 se relaciona com o 0 e com o 4, com o 3 não, já furou. E o 5 deveria estar na base, porque ele se relaciona com todos. Então, não pode ser o 0 aqui embaixo. Quer dizer que essa letra A aqui está errada. Tá bem? Letra B. Será que esse diagrama pode representar a relação R? Vejam que aqui fala assim, ó, o 3 e o 5 são predecessores desses números aqui de cima. 3 se relaciona com 4, 3 se relaciona com 1, 3 se relaciona com 0. Vamos olhar as coordenadas onde tem o número 3? Está aqui. 3 se relaciona somente com ele mesmo. Não pode se relacionar com 4 e com o 0 e com o 1. Se o 3 se relaciona apenas com ele mesmo, ele vai ter que estar no topo do diagrama de Hasse. Tá bem? Não pode ter nenhum nó acima dele. Então, esse diagrama aqui está errado também, não é? O próximo, letra C. Opa, aqui o 5 aparece como um predecessor, o nó dele está abaixo de todos os outros, então tá legal, né? Então esse aqui, mas na letra D também. Então vamos identificar pela C se serve. O que esse aqui fala? Ó, 5 se relaciona com 3, com 1, com 0 e com 4. Ó, 5 se relaciona com 0, com 1, com 3 e com 4, e com ele próprio, né? O número 1 está relacionado apenas com ele mesmo. Não, mentira, com ele mesmo e com o número 4. Vamos ver se aqui verifica. 1 é predecessor de 4, ó, tá valendo. 1 se relaciona com 1 e com 4, ok, vimos esses daqui. O 3 se relaciona apenas com 3, porque não tem mais nenhum par com 3, né? Ok, tá aqui. 3 só se relaciona com 3. 0 se relaciona com 0 e com 4. 0 se relaciona com 0, ó, o 0 ligado ao 4 aqui, ó. E o 4 só se relaciona com 4, não tem nenhum nó acima dele. Então, esse diagrama aqui verifica a relação R. Então, o diagrama que apresenta a relação R é esse daqui, tá? Eu fui olhando anteriormente, né, para decidir se era ou não. Mas vejam aqui, pelos pares ordenados que aparecem, como 5 se relaciona com vários elementos, 5 vai ter que estar na base, tá? Lembrando sempre que a leitura é de baixo para cima. Por que esse diagrama da letra D não serve? Vejam aqui que o número 0, o nó do número 0 está separado. O que significa isso? O 0 se relaciona apenas com ele mesmo. Já é falso, porque o 0 se relaciona com o 0 e com o 4. Então, isso daqui eu já excluo a alternativa D, tá? Aqui, olha, o nó 4 está falando que o 4 se relaciona com 1. Também é falso, o 4 só se relaciona com 4. Então, tem várias maneiras da gente olhar e decidir se o diagrama representa ou não a relação, tá bom? Vocês podem ir olhando pelos pares. Se um par do diagrama não está na relação, é porque não é o diagrama de Hasse da relação, tá? O exercício 3 agora, eu dou o diagrama de Hasse e peço a matriz da relação. É o contrário, né, do exercício anterior ali. Observando o diagrama de Hasse de uma relação de ordem R sobre esse conjunto A, que é formado pelas letras A, B, C, D e E,
determine a matriz associada a essa relação. Vejam, esse é o diagrama de Hasse. Eu tenho que saber fazer uma leitura dele. Lembrar sempre, falou que é diagrama de Hasse. O que eu sei? Relação de ordem. A leitura que eu vou fazer é de baixo para cima e eu tenho que relembrar as propriedades que ele satisfaz. Propriedade reflexiva, propriedade antissimétrica e propriedade transitiva, para poder ler os pares nesse diagrama. Sugestão para vocês construírem a matriz. O conjunto A não tem os elementos A, B, C, D, E. Então, eu vou colocar na matriz de R, olha, A, B, C, D, E na linha e nas colunas, nessa ordem, né? Por quê? O diagrama de Hasse, aqui no caso, está levando elementos do conjunto A sobre ele mesmo. Aí, vamos fazer uma leitura. Agora, eu vou começar a olhar o diagrama de Hasse e preencher a matriz. Então, eu tenho as células da matriz ali para preencher. Primeira coisa, sei que é um diagrama de Hasse, vale a propriedade reflexiva. Se vale a propriedade reflexiva, o que significa? Todo elemento está relacionado com ele mesmo. Então, vocês já começam a marcar assim, ó. Tem A, B, C, D e E. A se relaciona com A, número 1. B se relaciona com B, C com C, D com D e E com E. Bom, vejam que aqui na diagonal, olha, da matriz, né, ficaram os números uns, que significa que eles satisfazem, os pares satisfazem a propriedade reflexiva. Primeira marcação que fizemos. Agora vamos começar a leitura de baixo para cima. Eu estou escolhendo, tá? Partindo aqui do nó B. O que a gente tem? B se relaciona com A e B se relaciona com D. Aí eu marquei, olha, o B com A e B com D. Esses, então, são os relacionamentos do elemento B. Lembrem-se que tem um segmento indo de B para A e eu consigo ligar B com D. Então, B se relaciona com A e com D. B com B a gente já tinha marcado a princípio. Muito bem, vamos para o próximo nó. Vou pegar o C, que está aqui embaixo. C se relaciona com quem? Com ele mesmo, que a gente já tinha marcado. Olha, se relaciona com A e se relaciona com D. C se relaciona com A e com D. Marcamos ali, então, números uns. Próximo nó. Vamos olhar o nó E. E se relaciona com quem? E se relaciona com A e E se relaciona com D. Olha aqui, E se relaciona com A, linha E, coluna A, e E se relaciona com D, linha E, coluna D. Coloquei número 1 aqui. Vimos, então, nó B, C, E. Agora vamos para o nó A, que está aqui em cima. A se relaciona com quem? Olha, o A só se relaciona com B. Então, o A se relaciona com ele próprio e com D. Linha A, coluna D, marquei número 1. Lembrem-se que o sentido é de baixo para cima e eu não posso voltar, tá bem? Só vou nesse caminho aqui, olha, de baixo para cima. Eu não posso voltar porque aí seria a propriedade simétrica e ela não vale, é só antissimétrica. Então, é só nesse sentido. Por isso que o A, o nó de A está aqui, o único nó que está acima dele, ligado por segmento, é o D. A se relaciona com D. Aí marquei número 1. Vistos todos os pares, o que a gente faz? Nas células onde não colocamos nada, completamos com 0. E essa é a matriz da relação de ordem R que está associada a esse diagrama de Hasse. Certo? Vocês podem representar dessa maneira ou por aquela forma, matriz da relação R, assim, né? E colocar aqui a mesma parte que tem aqui dentro de distribuição de zeros e uns. Mais um exercício sobre diagrama de Hasse. Determinar os pares da relação de ordem R sobre o conjunto A, dado por 0, 1, 3, 4 e 5, cujo diagrama de Hasse é dado abaixo. Então, já falou, ó, relação de ordem, diagrama de Hasse. Eu quero os pares da relação agora. O que a gente vai fazer? Olhar o diagrama e tirar os pares ordenados. Para começar, como eu falei para vocês, né, sugestão. Como eu já sei que é um diagrama de Hasse, vale a propriedade reflexiva, comecem colocando todos os pares com coordenadas iguais. Então, vai ter 3, 3, 5, 5, 4, 4, 0, 0 e 1, 1.
Comecei por esses pares que eu sei que eles vão aparecer, né? Porque se é diagrama de Hasse, seria assim, ó, em cada ponto tem um laço. Vale a propriedade reflexiva. Não tenho desenho aqui, mas é essa leitura que eu faço. Se tem um laço, cada elemento está relacionado com ele mesmo. Marquei, então, todos os pares com as coordenadas iguais. E agora? Agora eu vou colocar os pares. A partir do nó 3 aqui, olha. 3 se relaciona com quem? 3 se relaciona com 4, tá aqui. 3 se relaciona com 0, tá aqui. E 3 se relaciona com o 1, tá aqui. Então, olha, eu consigo ligar o 3 de baixo para cima com quem? Com o 4, com o 0 e com o 1. Tem segmentos que eu consigo percorrer para chegar naqueles nós. Então, são esses 3 pares aqui que eu consigo marcar. Partindo do nó 5 agora. De novo, de baixo para cima. 5 eu consigo ligar com quem? Com o 4, tá aqui, com o 0 e com o 1. 5, 4, 5, 1, 5, 0. Muito bem. Fizemos esses 2 nós, vamos para o próximo. Quem? 4. 4 se relaciona com quem? Olha, 4 se relaciona com 1 e 4 se relaciona com 0. E os nós 1 e 0 são os sucessores dos anteriores. Eles só se relacionam com eles mesmos que nós já tínhamos feito aqui, olha, 0 e 1. Ou seja, com esses últimos pares, 4, 1, 4, 0, nós terminamos de escrever os pares da relação R, tá bem? Então, esses são os pares que satisfazem a relação de ordem R, que é dada por esse diagrama de Hasse aqui. Muito bom. Aí uma aplicação que nós vimos de relações foi a elaboração de diagramas de atividades ordenadas, que são chamados diagrama PERT. O diagrama PERT seria como um diagrama de Hasse, só que ele serve para atividades ordenadas. Então, o exercício 5 propõe o seguinte: construa um diagrama PERT da tabela de tarefas ordenadas a seguir, determine o caminho crítico e o tempo mínimo previsto para a execução do projeto. Então, nós temos aqui as tarefas para a execução de um determinado projeto, tem da tarefa A até a tarefa F. A duração, aqui na frente, olha, a duração de cada uma dessas tarefas em horas. Então, por exemplo, a atividade A, a tarefa A, demora 3 horas para ser concluída. A B demora 3 horas também, e assim por diante. E na última coluna, nós temos os pré-requisitos para a execução dessa tarefa. Vejam que a atividade A não tem pré-requisito, então eu posso considerar A como atividade inicial. A atividade B só começa depois que A estiver terminada. A atividade C também só começa depois que A estiver terminada, ou seja, B e C dependem de A. A atividade D depende de B, a atividade E depende de B e C, e a atividade F depende de D e E. Considerando isso, olha, esse quadro de tarefas, aí nós elaboramos o diagrama PERT, lembrando que a ordem do diagrama PERT é sempre da esquerda para a direita. Então, eu vou começar pela primeira atividade que não tem pré-requisito. Olha aqui, atividade A. Coloquei um nó para a atividade A e acima dela está indicando o tempo de execução. Tempo para terminar a atividade A, que são 3 horas. B e C dependem de A. Então, olha, atividade B e atividade C, elas estão aqui à direita de A. Em cima, o tempo de conclusão de cada uma delas. A atividade D depende somente de B. Então, na frente de B, olha, coloquei aqui uma aresta, né, para indicar a precedência. D só começa depois que a B tiver sido terminada. A atividade E, ela depende de B e C. B e C para poder começar a atividade E. E aqui o tempo da E. E a atividade F, que é a última, só começa depois que D e E tiverem sido concluídas. D e E, então aqui no final o nó da atividade F. Esse aqui é o diagrama PERT para essa lista de atividades ordenadas, tá? Aí o exercício pediu o diagrama, que já está feito aqui, ok? Pediu o caminho crítico e o tempo mínimo para completar o projeto. O caminho crítico, como esse diagrama aqui ele é bem simplesinho, ele é pequeno, vocês podem pensar na determinação do caminho crítico da seguinte forma. Quantos são os caminhos possíveis? Olha, tem o caminho A, B, D, F. Vejam, A, B, D, F dá um caminho.
ou pode ser A, B, E, F, ou poderia ser A, C, E, F. Tem 3 caminhos possíveis aqui. Então, vocês podem, para ficar simples, calcular o tempo de duração de cada um desses caminhos, né? E determinar qual vai ser o crítico. O que é o caminho crítico? É o caminho de maior duração nesse projeto. Então, pensando no caminho A, B, D, F. Qual é a duração desse caminho? Olha, eu vou pegar os tempos das atividades. 3 mais 3 mais 2 mais 6 horas. 3 mais 3 mais 2 mais 6 horas dá um total de 14 horas para aquele caminho. Se nós pegarmos o caminho A, B, E, F, qual é a duração dele? 3 mais 3 mais 4 mais 6, que dá um total de 16 horas. E o caminho A, C, E, F. 3 mais 4 mais 4 mais 6, que dá um total de 17 horas. Qual é o caminho crítico? O caminho crítico é aquele que tem maior duração, ou seja, o caminho crítico é o ACEF. Está aqui. Esse é o caminho crítico. E qual é o tempo mínimo para concluir o projeto? O tempo mínimo é de 17 horas, que é exatamente a duração do caminho crítico. Qualquer atraso nesse caminho crítico vai provocar um atraso na execução das atividades e vai aumentar esse tempo mínimo previsto aqui, tá ok? Então, o caminho crítico é o de maior duração e esse tempo é o tempo mínimo para se concluir o projeto. E essa construção de diagrama PERT é uma aplicação do conteúdo de relações que nós vimos, então, na unidade 3. Unidade 4, nós trabalhamos o conceito de funções e eu queria retomar alguns exercícios de função inversa e função composta aqui com vocês. Primeiro, com 2 aplicações. O exercício 1. Suponha que a oferta de mercado de determinado produto seja dada por essa função, S igual a 2P menos 20, onde S denota a quantidade ofertada e P é o preço por unidade em reais. Então, essa daqui é uma equação que é bastante utilizada na área de economia. A oferta de um produto, né, os produtores ofertam no mercado dependendo do preço do produto no mercado. E a ideia é, quanto maior o preço, maior vai ser a oferta pelos produtores, tá bem? Então, essa seria a equação de oferta. Para essa equação, tem essa condição que está sendo dada aqui, ó, ela só é válida, isso que significa P menor ou igual a 270, significa que essa equação só é válida para preços no máximo de R$270, tá bem? Isso que é essa informação dada aqui na frente. Então, nós temos a oferta, S, é igual a 2 vezes o preço menos 20. Preço em reais e S, a quantidade ofertada. Pergunta. Qual será a oferta para o preço de R$200? Vejam que o preço que eu dei ali, o que eu estou pedindo, eu escolhi esse valor, tá? Para pedir para vocês calcularem. É um valor menor do que 270, então é possível de substituir aqui. Se a equação de oferta é essa, e ele está dando o preço de R$200 e perguntando a oferta, o valor da oferta, basta substituir no lugar de P o valor 200. Então, se S é igual a 2P menos 20, colocando P igual a 200, 2 vezes 200, 400, menos 20, 380. Então, para um preço de R$200, vão ser ofertadas 380 unidades. Vejam que o que nós fizemos aqui foi calcular a função no ponto. Tipo que tem exercício lá na atividade, a gente tem a função f de x igual a uma determinada sentença, e eu peço para calcular, por exemplo, f de 3. Né? E nós calculamos bastante, fizemos bastante exercício desse tipo aqui. Nesse caso, é uma aplicação. Eu dou o valor do preço e peço o valor da oferta. Bom, é a mesma ideia, mesmo raciocínio para esses cálculos que nós fazíamos com f de x, trocando o x pelo valor que era pedido. Letra B agora. Considerando aquela equação de oferta, né? Determine uma equação que forneça o preço em função da oferta, ou seja, determine a inversa da função S. Aí aqui vem o conceito de função inversa. Nessa equação, nós temos que a oferta S depende do preço P. Eu quero achar uma equação que me dê o contrário.
o preço igual a alguma coisa em função da oferta, tá bem? Se eu quero a inversa, qual é a ideia? Nós queremos, então, isolar essa variável P, tá bem? O que eu quero fazer é deixar P igual. Então, eu quero isolar a variável P. E é dessa maneira que a gente vai trabalhar agora. Gente, se S é igual a 2P menos 20, observem que aqui o preço já está com sinal positivo, certo? Então, como já está com sinal positivo, bonitinho, eu só troquei as duas equações de lugar. Eu não modifiquei nada, eu não troquei sinal, eu não fiz nada. Vejam que o 2P menos 20 está aqui, igual a S. Só inverti, tá? Tudo de uma vez. Não troca sinal, nesse caso, não faz nada. Por quê? Eu simplesmente troquei de lado. Tá? Por que eu troquei de lado? Porque eu quero deixar o preço do lado esquerdo. E como ele já está positivo, aí aqui já fica certinho, olha. Só troquei de lado, 2P menos 20 igual a S. É como se fizesse essa leitura daqui para cá, ó. Tá bem? 2P menos 20 é igual a S. Eu quero isolar o preço, então eu vou tirar esse menos 20 daqui. Como que a gente faz? A gente vai somar 20 do outro lado. Então fica 2P igual S. Olha aqui o menos 20, eu vou somar 20 do outro lado, mais 20. Eu não quero achar preço igual? Como aqui está vezes 2, ó, 2 vezes P, para ficar apenas P, a gente divide por 2. Então, P vai ficar S mais 20 dividido por 2. E essa daqui é a função inversa, porque eu isolei o preço em função da oferta. Poderiam me perguntar, pode dividir 20 por 2? Não, porque aqui tem um mais, tá bem? Então, a gente não pode simplificar, fazer a divisão, porque é o S dividido por 2 mais o 20 dividido por 2. Então, não compensa, não posso simplificar somente aqui 20 com 2 e ficar S mais 10, vai ficar errado. Então, deixa assim, por causa dessa soma, então a gente não pode fazer a simplificação, tá bem? O resultado, a função inversa fica escrita desse jeito. Mais um exemplo a respeito de função inversa. Uma pesquisa sobre a demanda de mercado de um produto levou à equação D igual 4.326 menos 50P, onde D denota a demanda e P é o preço em reais. Determine uma equação que forneça o preço em função da demanda, ou seja, determine a inversa da função D. Mesma ideia, só que a demanda de mercado seria a procura do consumidor pelo produto, né? E a ideia é que quanto maior o preço, menor a procura. E essa lei dá isso pra gente, tá? Aumentando o preço, a demanda ou a procura pelo produto diminui. Como que eu acho preço em função da demanda? De novo, a gente vai ter que isolar essa letra P aqui, ó, variável preço. Como desse lado P está subtraindo, está negativo, eu vou somar ele para o outro lado da equação, tá bem? Aqui eu vou trocar de lado, porque ele está negativo. Então, vai ficar D mais 50P igual 4.326. Vejam que eu troquei apenas essa parte aqui, olha, de lado. Como aqui era negativo, eu vou somar, né, para equilibrar, então vai ficar mais 50P. Troca o sinal. A gente não quer isolar preço, então essa letra D aqui, vamos passar para o outro lado. Se aqui está somando, a gente vai subtrair D dos dois lados. Então, fica 50P igual 4.326 menos D. Olha aqui, ó. Aqui era mais D, nós subtraímos D aqui do outro lado. 50 vezes P é igual a isso. Eu quero apenas o valor de P. Se aqui ele está multiplicado por 50, o que a gente faz? Divide por 50. Então, fica 4.326 menos D, que era o que já tinha aqui do lado direito, dividido por 50, e essa é a função inversa. Vejam, ficou preço em função da demanda. Essa é a inversa da função demanda, tá bom? E não divide novamente, né? Mesmo que fossem múltiplos aqui, não faz a divisão. Deixa a expressão desse jeito aqui que ela está correta. Eu fiz dois casos de função inversa com aplicação, demanda e preço, oferta e preço. E naquele caso já isolava a letra P, que era o preço, né, que eu queria em função das outras funções, e já ficava certo. Agora, nesse caso aqui,
eu dou como exercício para determinar a inversa de uma função de x qualquer. Então, agora ela não tem aplicação, não está envolvida em uma aplicação. Então, é f de x igual a 9 menos 7x. Se fosse uma função desse tipo, como é que não fosse uma função aplicada em algum problema, né? Como que a gente resolve a inversa? Primeira coisa, no lugar de f de x, escreve y, que é f de x e y representam a mesma coisa, a imagem de x pela f. Então, vejam, y é igual a 9 menos 7x. Para achar a inversa, tem que isolar essa variável, variável x. Então, eu vou passar ela para o lado esquerdo. Aqui não está menos 7x, então vou pôr ela para o lado esquerdo somando. Então, fica y mais 7x igual a 9. Quero isolar o x. Então, esse y, a gente vai subtrair ele dos dois lados, né? Para tirar ele daqui, tem que subtrair y. Então, vai ficar 7x igual a 9 menos y. Aqui estava somando, eu subtraí ele do outro lado da igualdade. Não quero isolar x? Aqui tem 7 vezes o x. Para achar um x só, tem que dividir por 7. Então, quem é x? 9 menos y dividido por 7. Isolamos a variável? Isolamos, ok. Só que nesse caso, como não é uma aplicação, eu vou voltar para a forma de y igual a função de x. A função f não dependia de x, então eu quero que a inversa dela seja escrita em função do x também. Então, o que eu vou fazer? Olha, vou trocar y por x e x por y. Então, ó, aqui eu coloquei y e aqui coloquei x, tá bem? Só troquei as letras. Y agora, esse novo y é a inversa da função f. Então, nós temos que f a menos 1 de x, ou seja, a inversa da função f é 9 menos x dividido por 7. É essa expressão. Ou vocês já podem vir direto, ó, daqui para cá, tá? Isolei x? Isolei. Então, a gente pode escrever f menos 1 de x igual 9 menos x, porque tem que voltar para a letra que começou, dividido por 7. E essa é a expressão da função inversa, certo? Então, só para a gente ver, né, num caso que não fosse uma aplicação, é o único caso em que precisa trocar as variáveis para voltar para x, certo? Somente nesse caso aqui. Mais um exemplo agora de função, só que envolvendo a operação de composição. Como é que nós fazemos a composta de duas funções? Eu trabalhei com vocês composição de duas funções, mas pode ser feito mais. A ideia é a mesma. 2, 3, 4. A gente pode fazer composta de várias funções ao mesmo tempo, tá? Eu dou 3 funções de variáveis reais. F, G e H. Olha lá, variáveis reais significa que elas são definidas no conjunto dos números reais. Então, elas podem ser aplicadas em qualquer número e elas também podem assumir qualquer número real, tá? O que a função f manda fazer? Ela fala, qualquer x que colocar aqui, a gente vai fazer 3 menos 2 vezes aquele x. A função g, ela fala assim, ó, qualquer coisa que colocar aqui no lugar do x, nós temos que fazer 2 vezes ele ao quadrado e somar 5. Essa é a regra da função g. E a função h, o que ela fala? Assim, ó, qualquer coisa que puser aqui no x, a gente vai fazer ele mais 4. Entendidas essas regras, aí a gente vai fazer as operações que estão sendo pedidas. Letra A pede h bola f de x. Se eu peço uma função composta, eu sempre tenho que indicar para vocês qual operação que tem que ser feita, tá? Qual composta? Eu quero composta entre quais funções? Existem várias maneiras de fazer composição de funções. Posso fazer composição aqui, combinando essas 3 de várias maneiras. Então, essa aqui sempre vai ser pedido. O que eu quero que vocês resolvam? H bola f de x? Então, eu tenho que fazer a leitura. O que é H bola f? É a mesma coisa que H aplicado em f de x. Ó, primeiro entra a função f. Então, vejam que eu marquei aqui de vermelho. Então, no lugar dessa expressão vermelha que é f de x, nós vamos trocar por quem? Por 3 menos 2x. Então, isso é h da função, ó, 3 menos 2x, que é a f. Eu coloquei aqui dentro do parênteses. E agora a gente tem que aplicar a função h nisso daqui. O que a função h manda fazer? Vem olhar aqui em cima. A função h fala, qualquer coisa que tiver entre parênteses, qualquer coisa, tem que ser somado com 4.
Quem que está dentro do parênteses aqui embaixo? Não é 3 menos 2x? Então, vai ficar 3 menos 2x mais 4. Veja, ó, 3 menos 2x, e isso aqui está no lugar do x, mais 4, que está aqui fora. Então, fazendo essa conta, 3 menos 2x mais 4, nós podemos somar esses dois números aqui, ó, que são números reais. 3 mais 4, 7. Então, isso fica menos 2x mais 7. Então, H bola F de x é menos 2x mais 7. Uma outra operação de composição. Eu pedi também F bola G. O que é? É F aplicado em G de x, ou seja, a função G entra primeiro. Quem que é G? 2x ao quadrado mais 5. Então, no lugar de G de x, eu vou colocar isso aqui. Então, fica F de 2x quadrado mais 5. F disso daqui. O que a função F manda fazer? Ela fala, qualquer coisa que colocar aqui no lugar do x, tem que fazer 3 menos 2 vezes o que está lá. Certo? Ó, o que está no lugar do x entre parênteses tem que vir aqui. E o que está entre parênteses não é essa sentença? 2x quadrado mais 5. Então, vai ficar 3, olha, 3 menos 2, 3 menos 2 vezes o x. No lugar do x, está 2x ao quadrado mais 5. Foi o que eu coloquei aqui no lugar desse x, da f, eu coloquei 2x quadrado mais 5, que é o que estava aqui entre parênteses. Como que a gente resolve essa continha? Aqui nós usamos a operação de distributividade. Ó, o 2 vai multiplicar a primeira parcela e a segunda parcela, ou melhor, o menos 2, né? Então, vai ficar 3 menos 2 vezes 2x quadrado, fica menos 4x quadrado. E menos 2 vezes 5 vai ficar menos 10. Olha, 3 menos 4x quadrado, menos 10. Tá aqui. Dá para somar alguma coisa? Olha aqui, número real, dá para juntar com o número real. Menos 10 mais 3 fica menos 7. Então, isso é menos 4x quadrado, que é essa parte aqui que eu copiei do jeitinho que tá, com o sinal tudo direitinho. Mais 3 menos 10, menos 7. E esse é o resultado da função composta de f com g. Muito bem, então com essa parte aqui, com esses dois exemplos, eu retomei o que a gente precisava relembrar de composição de funções e de inversa de funções, tá bom? Uma aplicação aí que eu queria relembrar algumas coisinhas, que seria da unidade 5, a parte de autômato finito determinístico, para fazer a leitura do grafo, né, que representa os estados de um autômato. Eu estou chamando de M, um autômato finito determinístico representado por esse diagrama de estados. Eu queria relembrar a leitura que nós fazemos desse diagrama aqui. Eu peço para determinar alfabeto de símbolos de entrada, que é chamado de sigma. O que é o alfabeto? Que tipo de símbolo esse autômato lê? Veja que nas arestas, que são essas flechas que aparecem aqui, tem as letras A e B apenas. Então, os símbolos de entrada, ou seja, as letras que esse autômato consegue ler, são apenas A e B. Só tem essas duas letras nas arestas, olha. Então, o alfabeto de entrada, com os símbolos de entrada, é esse daqui, A e B, o conjunto formado pela letra A e pela letra B. Quais são os estados possíveis para esse autômato, que é o conjunto chamado de Q? Vejam que aqui nós temos a representação dos nós, tá bem? Que aparecem, que tem aqui Q1, Q2 e Q3. Cada nó representa o estado de um autômato. Então, nós temos 3 nós. O nó Q0, ou seja, o estado Q0, o estado Q1 e o estado Q2. 3 estados possíveis, que são os nós que aparecem no grafo ou no diagrama, tá bem? Outra leitura que eu já vou fazer aqui adiantando. Sempre o estado inicial tem uma flecha externa apontando para ele. Olha, a flecha externa está apontando para Q1. Então, eu já sei, fazendo a leitura, que Q1 é o estado inicial. Estado final, como que eu procuro no autômato estado final?
ou a circunferência vai ser mais grossa, mais escura, ou vão ser circunferências duplas. Vejam que tem circunferência dupla aqui em Q2 e circunferência dupla em Q3. Então, esse autômato tem dois estados finais, Q2 e Q3. Aí é o que peço aqui. Qual é o estado inicial desse autômato? O inicial é Q1, porque seta externa. Está aqui, ó, a seta externa está em Q1. Não se preocupem com os números que aparecem aqui, Q1, Q2, Q3, não, tá? Por exemplo, o estado inicial poderia ser Q3, vão pela seta externa. Quais são os estados finais? Estados finais, para esse caso, tem dois. Tem o Q2, que é um estado final, porque tem arco duplo aqui, circunferência dupla, e Q3, porque também tem uma circunferência dupla. Então, esses dois são estados finais. A gente pode pensar no autômato como um reconhecedor de palavras. Sempre começando aqui pelo estado inicial, ele vai fazendo a leitura de cada caractere e vai transitando, dependendo da lei de transição, de um estado para o outro. E quando chega no final da palavra, quando ele faz a leitura do último caractere, se cair em Q2 ou no estado Q3, ele reconhece a palavra, porque ele tem esses dois estados finais. Se por acaso a última letra cair, ou o último dígito, né, ou caractere cair em Q1, Q1 não é um estado final, então ele não reconhece a palavra que termina aqui, tá bem? Então a gente vai fazendo a transição de que maneira? Veja, se eu estou em Q1 e recebe o caractere A, ou a letra A, ele vai para o Q2. Em Q2, se ele recebe o A, ele volta para o Q1. Agora, se ele está em Q2 e recebe B, ele continua no Q2. Se ele está em Q3 e recebe A, ele vai para Q2. Se ele está em Q3 e recebe B, ele vai para Q1. Entenderam? Então, os sentidos das arestas aqui indicam a transição, que seria a função de transição daí para esse autômato. Aí eu quero saber se M, esse autômato, reconhece a palavra AABA. Como que eu vou decidir se reconhece ou não? No estado inicial, começa pelo primeiro A. Recebendo A, ele transita para Q2. Recebendo A em Q2, o que acontece? Ele volta para Q1. Em Q1, ele recebe B. Olha, recebendo B, ele vem para Q3. Em Q3, se ele recebe A, ele vai para Q2 e terminou a palavra. Terminou em Q2, é um estado final? Sim, então ele reconhece essa palavra, tá bem? Porque a última letra caiu no estado final Q2. E ele reconhece a palavra BABBA. Estando no estado inicial, recebe a letra B. Olha lá, no estado inicial, se ele recebe B, para onde que vai? Ao sentido da flecha. Vem para Q3. Então, está aqui em Q3. Recebe A. Recebendo A de Q3, vai para Q2. Recebe B em Q2. Opa, continua em Q2. Recebe B de novo. Recebendo B, continua em Q2. E aí, recebe A. Recebendo A de Q2, ele vai para Q1. Q1 é um estado final? Não. Então, ele não reconhece essa palavra BABBA. Bom? Gente, com isso, encerro os exercícios que eu queria revisar com vocês. Um pouquinho de relações, algumas atividades sobre funções e algumas aplicações que foram o diagrama PERT e essa parte de autômato, né? E com essas aulas aí a gente fez uma revisão de praticamente todo o conteúdo da nossa prova, tá ok? Bons estudos para vocês, tudo de bom e até a próxima!